Eu falo isso para todo mundo, né? Que as empresas hoje tá mais fácil elas embarcarem no DRC, as empresas que têm S4, né? Para atender a reforma, né? Qual o recado que você poderia dar para essas empresas hoje que estão no S4, mas não têm o DRC? Ótimo ponto, na verdade. O que é importante? Vamos voltar do início, né? Primeira coisa são os clientes que ainda estão na base do ECC, antigo ERP ali. Está acabando manutenção, uma parte já acabou em 25, tem uma parte que termina em 27, se eu não me engano, e tem alguma coisa de manutenção estendida. Mas a coisa é, a gente já tem prazo, são tecnologias mais antigas. Eu tive cliente pedindo para dar manutenção no GRC, só que pensa comigo, o GRC foi uma ferramenta que pro Brasil que a gente começou a construir em 2008, né? Então, de 2008 para cá, o tanto de coisa que não muda numa tecnologia, acho que em 2008 a gente trabalhava o quê? Com disquete ainda, talvez, não sei. Era o super disquete, né? Era o super Talvez. Aqueles HD de 5 discos, assim, máquina sabe? digital, com certeza. Lotus 1, 2, 3. Era complexo, gente. Então, assim, tecnologia muda, nosso sistema de RP tem que mudar também, Sim. né? E aí a gente começa a falar do pessoal que está no S4 e ainda não tem o DRC. Eu entendo. A gente hoje, falando de S4HANA, nós temos basicamente 2 programas, Grow e a parte de Rise. Aí, quando a gente fala especificamente do Brasil, quando a gente fala de Public Cloud, está crescendo absurdos. Essa última versão que soltou agora já tem muita coisa de localização, Brasil também. Eu fiquei espantada de ver o quanto que cresceu em questão de scope items, né, que a gente chama. E agora o Private a gente já sabia trabalhar desde então. É como se fosse um novo ECC. Agora, para o cliente, para as empresas que utilizam add-ons externos, vamos chamar assim, como uma solução, acho que o primeiro ponto de dor é se a gente tem interface. Se o sistema não está dentro da SAP, está fora, integração virou uma dor de cabeça. Integração é o calo no pé, sabe? Sejam muito bem-vindos ao Fórumcast, o podcast da Fórum. E como vocês sabem, o nosso intuito aqui é trazer bastante conteúdo, assuntos relevantes no mundo da SAP e com certeza convidados especiais. E hoje a gente trouxe aqui o nosso Product Owner, o Malfará, né? O Robério, nosso Product Manager, e a Tamires, agradecer já a SAP por liberar, trazer a Tamires aqui para falar com a gente. O João e o Malfará e o Robério, todo mundo já conhece aqui, né? Mas, Tamires, queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouco, né? A Tamires, que já tem mais de 5 anos de SAP, e ela é Solution Advisor, né? Um nome super chique para pré-vendas, né, Tamires? Sim, é. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece ainda. Tá bom. Bom, primeiramente, de praxe, né? Obrigada pelo convite. E falando um pouquinho sobre mim, eu caí nesse mundo de SAP de gaiato. De verdade, não foi uma coisa que eu desejava, almejava, não foi um planejamento que aconteceu. Eu fiz contabilidade, né? Vim desse mundo contábil fiscal. E aí, por acaso, a empresa onde eu era key user era empresa que utilizava SAP. Na época, eu peguei ali o R3, 5.7, 4.7. Entregou a idade. Antigo, cara. A gente já sabe que já tem uns 20 anos. Virada de mês, tinha que fazer um backup ali, ninguém trabalhava dia 1, sabe? Era outro mundo. Legal. E aí, depois dessa época de key user, 2008, entrou a NFE aqui no Brasil. Verdade. Né? E como eu era da área contábil fiscal ali, eu fiz praticamente, junto ali com os consultores, a implementação do projeto. Aí tinha um antigo gerente meu que ele sempre falava assim, ó, o mosquitinho do projeto te picou, você não consegue mais sair, né? E eu peguei gosto, fui subindo ali de carreira, até que chegou num momento que eu falei, deu uma estagnada. É difícil estagnar no fiscal, mas aconteceu. E aí eu falei, cara, eu quero mudar de vida, eu vou tentar ir pro TI. Achei que era mais fácil, ignorância minha, né? Saí da empresa, peguei minha rescisão ali e fui fazer academia, cara. Academia Só de que SAP, aí, já. Legal. Eu falo assim, ó, às vezes a gente acha que alguma coisa que aconteceu na nossa vida é ruim naquele momento, depois que passa anos você percebe que aquilo lá foi a melhor coisa que aconteceu.
Então, na época, o que acontecia? Era uma empresa relativamente grande para o Brasil, aqui naquela época, hoje está muito maior, e praticamente eu tinha acesso aos módulos de compras, vendas, finanças, de tudo um pouco, porque era uma empresa fabril. Então, final de ano, o que a gente tem? Férias coletiva, mas o fiscal, controladoria continua, né? Sim. Então, a gente comprava, a gente vendia, pagava o fornecedor, compensava o banco, lançava a nota, fazia um pouquinho tudo. E aí eu achava que isso era uma coisa ruim. Poxa, eu estou sobrecarregada. Estou no meio de um projeto, implementação de NFE. Que coisa difícil. E aí, logo depois que eu saí, eu falei, meu Deus, eu sei fazer uma spec, eu nem sabia o que era uma especificação. Na hora que eu fiz a primeira, deslanchou, assim. Então, basicamente, foi aí que eu comecei no mundo SAP. Fui subindo, passando entre várias consultorias, sempre implementando um pouquinho de FI, Então, você começou um pouquinho já de SD. como consultora mesmo. Comecei direto como consultora, antes legal. disso, key user. Legal. E aí, passei um pouquinho por vários módulos, várias empresas, vários segmentos. Qual foi o primeiro módulo? Foi SD. SD? O primeiro foi SD. Eu vim de SD. Legal. E aí, nossa, passou, sei lá, já me denunciei aqui quanto tempo de SAP eu tenho, mas no total acho que vai fazer uns 20 anos que eu trabalho com SAP. Uhum. E aí, nos últimos 5 anos aí, eu recebi o convite da própria SAP, né, para participar de pré-vendas. Eu falei, tá bom, vamos tentar. E eu acabei apaixonando, assim, gostei. Bacana. A gente está numa época turbulenta para nós que trabalhamos com fiscal, mas eu tenho fé de que daqui a alguns anos eu vou agradecer por estar passando por esse momento, sabe? Tô nessa. Veremos. A gente tem uma jornada boa aí, né? A previsão aí de pelo menos mais uns 5, 6 anos aí, né? Que bacana, né? Pelo Thaís? menos. E nesse decorrer aí dos últimos 5 anos, teve uma guinada significante, né, na sua vida, né? Eu acompanho, né? Sou seu fã, né? Então, Obrigada. já fez podcast com o Subirá, né? Podcast na SAP mesmo, falando de reforma tributária, né? Então, você consegue trazer um conteúdo muito bom, né? Para esse público, né? Que a gente hoje está tentando fomentar, né? Trazer ali a informação para eles, né? E parabéns, viu? Fico uma mulher, né? Obrigada. Nesse mundo, né? Que é difícil, né? A gente É verdade. é uma guerra todo dia. Então, e você é uma guerreira, né? Tá todo dia aí nessa batalha. É isso. Eu acho que acabou dando muito certo para mim, porque como eu vim da área de negócios e depois eu peguei o lado de TI, eu consigo meio que trabalhar nas duas linguagens, fazer um meio termo para que qualquer pessoa entenda, sabe? Perfeito. O negócio não é falar difícil, é falar de um jeito que a outra pessoa com quem Entenda, você né? quer se comunicar entenda exatamente o que você quer passar, né? Eu acho que você ainda tem uma vantagem ainda mais uma vantagem, né? Que você já foi usuária, né? Então, às vezes é difícil de quem está ali fazendo arquitetura, projetando solução, entender a dificuldade da pessoa que está lá na ponta, né? E você já foi usuário. Então, Sim. eu acho que isso ainda contribui ainda mais para você conseguir Isso navegar vai- nesses dois mundos aí, né? Que é o cara lá da TI que quer falar de arquitetura, mas também é o usuário que tem a dificuldade dele, às vezes, com tela, né? Com aonde apertar, né? E como que aquilo vai funcionar, né? Então, que legal, que bacana. Quando você comentou que passou pelos outros módulos, sempre envolvendo também a parte fiscal ou de Sempre uma maneira no mais fiscal. isolada? Eu caí em SD por causa do fiscal, caí em MM por causa do fiscal. Porque assim, convenhamos, quando fala assim, de qual módulo você é difícil a pessoa do fiscal falar, sou do módulo fiscal, porque a localização Brasil é um puxadinho brasileiro, né? Sim, Então total. precisava ter um módulo específico, mas eu sempre trabalhei com localização. E aí você atinge um grande gap, né? Quando você pega lá fora, eles vêm do módulo para o fiscal, que é um pedacinho, aqui é o fiscal, é algo muito maior, passando pelos outros módulos, e como você já veio do fiscal, passando pelos outros módulos, agregou bastante. Né? Sempre Graças tem muita, a Deus, muita isso mudou conversa do agora. lado fiscal, né? Graças a Deus isso mudou e agora eu posso falar, sou do módulo de DRC, sabe? Porque antes, cara, Não tinha módulo, né? Eu sou do módulo Z. Exato. É tudo e era terra de ninguém, né? Era aquilo, né? Era um puxadinho de cada, né? Você puxou uma palavra, né? DRC, né? Hoje eu sou fã, né? Então, fã é difícil de falar um pouco, né? Mas a gente que também vem da mesma época de 2008, né? A gente acompanhou outras soluções de mercado.
a SAP introduziu o DRC a partir ali de 2019, né, acompanhando né, com a vinda do TDF, mas chegou aqui no Brasil mesmo, né, destacou aqui no Brasil, teve o primeiro projeto ali, tudo, a partir de 2019. Como é que a Tamires se encaixou nessa questão do DRC? Foi uma surpresa para mim isso daí. Eu fui conhecer o DRC no dia que eu entrei na SAP. Até então, eu só trabalhava dentro do TDF ali, fazendo implementação, fazendo um pouquinho de pré-vendas, focada ali num Reinf que estava na época, né? E aí, o pessoal da SAP falou, olha, pré-vendas, boa sorte, esse daqui é teu filho agora. Nem era o DRC, era o Document Compliance, né? Era o ACR, né? E aí, foi o NFE que eu peguei, a primeira solução. Justamente por conta do término do GRC com o DRC. E aí eu conheci a solução e falei, tá bom, já entendi. Porque quando você já tem uma certa experiência com nota fiscal, com soluções fiscais, você entende que o que está ali é uma solução nova, a arquitetura é diferenciada, mas o objetivo final dela você já entendeu qual que é a entrega das obrigações, mensageria com Cefaz, esse tipo de coisa, né? Então foi mais tranquilo para mim. Bacana. Você se espantou com a evolução do DRC? Porque hoje o DRC, quando ele começou, a gente era Brasil, mais alguns países, e agora, pum! Aumentou Quase demais, 80, né? quase 80 países já Sim, tendo com certeza. o DRC. Se antes, até hoje, né? Às vezes a gente fala, o Brasil tem o cenário tributário mais complexo do mundo, a maior carga tributária de recolhimento que não é aproveitado no final das contas, enfim. E eu achava que o problema estava muito centralizado no Brasil. Realmente, a gente foi praticamente pioneiro em algumas coisas, mas quando a gente olha a Latam, começou aqui América do Sul, Chile, Argentina, Equador e alguns outros países ali, tá todo mundo mandando invoice, tá todo mundo utilizando o DRC. Se eu não me engano, se não me falha a memória, hoje o DRC já está atendendo 57 países. É muito país. É muita coisa. Com certeza. Né? Crescimento exponencial, né? Quem Cresceu tem aí, né, demais. 6 anos aí, vamos colocar assim, né? E tanto na parte de report, né, quanto na parte de Mensageria. mensageria. Nos dois. Aqui no Brasil é que a gente tem uma separação muito grande entre esses dois mundos, né? Agora, com a reforma, meio que está unificando. Agora a gente vai falar sobre eventos, vai falar sobre split, algumas coisas assim. Mas antes era dois mundos separados. Às vezes tinha um consultor que só mexia com o NFE, nem sabia o que era um SPED. O cara do SPED não sabia o que era uma mensageria. Né? Então, hoje em dia... Tamires, hoje o mercado tem uma grande oportunidade, né? Eu falo isso para todo mundo, né? Que as empresas hoje... Tá mais fácil elas embarcarem no DRC, as empresas que têm S4, né? Para atender a reforma, né? Qual o recado que você poderia dar para essas empresas hoje que estão no S4, mas não têm o DRC? Ótimo ponto, na verdade. O que é importante? Vamos voltar do início, né? Primeira coisa são os clientes que ainda estão na base do ECC, antigo ERP ali. Está acabando manutenção, uma parte já acabou em 25, tem uma parte que termina em 27, se eu não me engano, e tem alguma coisa de manutenção estendida. Mas a coisa a gente já tem prazo, são tecnologias mais antigas. Eu tive cliente pedindo para dar manutenção no GRC, só que pensa comigo, o GRC foi uma ferramenta que pro Brasil que a gente começou a construir em 2008, né? Então, de 2008 para cá, o tanto de coisa que não muda numa tecnologia, acho que em 2008 a gente trabalhava o quê? Com disquete ainda, talvez? Não sei. Super disquete, né? Era o super... Talvez. Aqueles HD de 5 discos, assim, Com máquina sabe? digital, com certeza. Lotus 1, 2, 3. Era complexo, gente. Então, assim, tecnologia muda, nosso sistema de RP tem que mudar também, Sim. né? E aí a gente começa a falar do pessoal que está no S4 e ainda não tem o DRC. Eu entendo. A gente hoje, falando de S4HANA, nós temos basicamente 2 programas, Grow e a parte de Rise.
Aí, quando a gente fala especificamente do Brasil, quando a gente fala de public cloud, está crescendo absurdos. Essa última versão que soltou agora já tem muita coisa de localização, Brasil também. Eu fiquei espantada de ver o quanto que cresceu em questão de scope items, né, que a gente chama. E agora o private a gente já sabia trabalhar desde então. É como se fosse um novo ECC. Agora, para o cliente, para as empresas que utilizam add-ons externos, vamos chamar assim, como uma solução, acho que o primeiro ponto de dor é se a gente tem interface. Se o sistema não está dentro da SAP, está fora, integração virou uma dor de cabeça. Integração é o calo no pé, sabe? Você sabe que a gente fez um estudo agora? Como que é aquela sigla lá? Que eu sempre sigo, TCO, né? TCO. Custo de manutenção. O custo de manutenção do DRC em 5 anos, ele é muito mais em conta do que as demais soluções. Mas sem dúvida, é aplicação de nota. Aplicação de nota, o custo é só da infra do cara de conseguir fazer a aplicação. E aí, tirando essa parte da interface, quando a gente fala de um add-on que está dentro do próprio S/4HANA, porque tem alguns, né? É normal ter também. O que eu vejo de problemática? Primeira coisa, pode incidir alguma coisa de acesso indireto, que gera custo também. Manutenção, que vai totalmente contra a questão do Clean Core, que a SAP tem falado tanto. Então, a tecnologia está acelerando. Daqui a pouco chega uma versão nova. E se você começa a criar muito Z ali dentro, começa a ter algum tipo de problema também. Então, e o último ponto, que para nós aqui vocês vão entender do que eu estou falando, é o mais importante, é qual que é a garantia de compliance que você tem, sabendo que a SAP tem a solução própria de ponta a ponta, desde o nascimento da NFE, entrada e saída, você fazer toda a apuração dentro da plataforma da SAP e fazer a entrega por ali também, porque as entregas agora são digitais. End-to-end, né? Exato. O processo, né? A gente fala muito sobre isso, né? Mas é complicado, eu né? arrepiei aqui, gente. Uma base uma única, coisa centralizada, né? Sem discrepância, né? O que antes a gente tinha como ponto negativo do SAP é engessado, para eu corrigir uma nota eu tenho que tornar o processo inteiro. Virou nossa fortaleza hoje. Virou. Porque é a única garantia que você tem de que o seu financeiro, que é toda a sua base de split e apuração assistida, está batendo com a nota que você faturou. Faz todo sentido. E que bacana, né? A gente hoje ter essa visão, né? Que dentro do S4, com uma solução embarcada que é o DRC, a gente consegue ter o processo end-to-end, né? Isso hoje eu posso falar um pouquinho do Opera, né? Que o Opera ele tem as funções estendidas que a gente consegue ali gerar as apurações. Mas puxando o gancho de reforma tributária, né? O que a SAP está se planejando para entregar, né? Que aí trazendo aqui o contexto da reforma também para a nossa discussão, é algo assim, a nível de processo, de monitoramento, né, a gente está falando de conciliação, de reconciliação, e tudo dentro do ecossistema do S4. Né? E aí a questão do compliance, que a Tamires comentou, né, tudo dentro do mesmo ecossistema. Você não precisa ter os seus dados compartilhados com ecossistemas externos, né? E você garante. Eu queria até explorar um pouquinho, né? Vocês, danados, já acabaram com o meu roteiro aqui, né? Eu ia começar. Eu falo muito também. Eu ia até voltar. Não tem problema. Eu fico procurando onde está essa parte que a gente está falando. Mas, puxando o contexto da reforma, né? É exatamente isso que eu ia comentar, né? A gente está falando... hoje o assunto principal aí, eu não sei quantas reuniões a gente veio para cá no carro fazendo reunião sobre reforma tributária, né? Sobre fase 1,5, sobre fase 2, tem gente que está chamando de fase 3 já. Enfim, né? Estamos tentando separar o conhecido do que está por vir aí, né? Vamos chamar de desconhecido, mas então o que a gente está aguardando ainda que o governo vai publicar, né? Então eu queria saber o posicionamento da SAP em relação à reforma tributária, né? O que os clientes, né, de forma geral, nós como consultoria também, né, a gente vem aguardando, a gente fala, estamos aguardando, pergunta de 1 milhão, né, mas eu não falei que ia aliviar para a Tamires aqui, né, estou brincando. Mas a ideia é assim, claro, tem coisas que são ainda especulações, né,
e coisas que a gente já está aguardando também a SAP soltar, né? Então, eu queria saber o posicionamento da SAP de uma forma geral. Posso colocar só mais Claro. mais uma pimentinha, né? Só se for para deixar mais fácil. Não, por que tá essa pergunta, né? E eu já ouvi isso de outras, né? Isso não é voz da minha cabeça, né? Eu já ouvi de outras pessoas, né? Que a SAP não vai ter solução. A SAP, imagina, a SAP, você acha? Você acha que a SAP vai entregar? Até hoje a gente escuta isso dos nossos concorrentes. Eles estão vendendo isso, né, para todo mundo. Isso. E os clientes nos questionam, falam assim, mas como que a SAP vai entregar uma coisa dentro do ecossistema? Eu falei, pessoal, calma. Dentro do prazo. Calma. Dentro, né? Eu falei assim, aí eu comentei, né, por um cliente semana passada. Falei, a SAP foi a primeira empresa de software a entregar automações para a reforma tributária. Dia 17 de janeiro do ano passado, ela soltou a primeira S-Note, falando como que ia ser. Sendo que a LC foi aprovada dia 16, um dia depois. Isso. Tudo bem que era nota writer, mas já estava em trabalho, né? Já. A SAP com certeza não está esperando as definições, né? Ela está acompanhando as definições. É totalmente diferente. Exatamente. Então, né? assim, né? Tentando responder de forma geral, tem muita coisa que é realmente especulação de mercado. Quem aqui nunca ouviu falar J1 Betax vai acabar? Nossa, quase que eu matei o cara esses dias. Só vai funcionar motor de cálculo externo. A SAP não vai calcular mais nada, porque não tem condições de fazer IBS, CBS. Tá aí. Né? Um ano depois, já está em produção aí, nossos clientes continuam faturando. Normal. Beleza, teve trabalho, principalmente para quem está em versões antigas, mas tá todo mundo trabalhando bem. Agora, os próximos passos aí da reforma... Realmente, a gente tem acompanhado ativamente, junto com os órgãos, para tentar entender como é que vai ficar apuração, split, toda a questão de reconciliação. Porque, pensa o seguinte, até para as pessoas que não têm um conhecimento muito mais profundo, eu entendo que de janeiro para cá ou dezembro para cá, a gente teve uma divisão muito grande entre as pessoas que acompanharam o início da reforma e estavam preocupadas somente com o cálculo inicial e o que é que vai acontecer daqui para frente. É um outro nível de curiosidade que a gente tem de mercado. Então, assim, o governo ele vai fazer a apuração por nós. A SAP tem trabalhado ativamente com nossos clientes que são bancários também, porque eles que estão com praticamente essa responsabilidade da divisão do dinheiro, né? Para fazer o pagamento lá dentro dos cofres públicos. Agora, o que está faltando ainda para a SAP, agora é uma parte realmente técnica de ter a liberação da API por parte do governo. Como que eu vou fazer uma conexão em alguma coisa que ainda não existe? Então, sim, a gente vai ter solução. Quem vai fazer deixar essa claro. conexão, né? Hoje Exato. ninguém. Né? A gente vai ter solução. Os detalhes ainda tem muita coisa para ser discutida a nível de governo mesmo, né? E a gente tem, sim, trabalhado diariamente nisso. Então, acho que o ponto é, para quem tem o S4HANA, tem o DRC, já está lá com todas as SAP Notes implementadas, ambiente atualizadinho, já está muito mais tranquilo porque ele vai ter solução também para a parte de reforma tributária. Eu estou falando solução, vamos chamar mais reporting daqui para frente, sabe? Então, a gente vai ter uma solução para geração dos eventos? Vai ter um monitor, né? Monitor eu dando os spoilers aqui, mas sim, a gente vai... Qualquer coisa a gente no planejamento. Está no planejamento ter um monitor de eventos, sim. Boa parte deles vai, inclusive, conectar com a parte do DRC-NFE. E aí a gente vai conseguir também conectar direto com o governo. Obviamente que assim, a SAP ela não vai conseguir atender 100% de tudo. Sempre vai ter badge ou algum complemento de parceiro, alguma coisa que vai ficar faltando fazer e precisa adaptar. E aí que entra também uma parte da obra que a gente já tem conversado. Mas sim, a gente vai fazer algumas coisas. É o que a gente tem comentado com os clientes, que sim, que vai ter o monitor, né? Esse monitor, ele vai... fazer a transmissão desses 16 novos eventos. Sim. Vai ter o retorno, né? E até onde eu entendi, vai ter um retorno contábil também dessa contabilização, porque é um processo também, né? Que deve acontecer. E se existir a automação desses eventos, né? Aí sim tem uma customização
aí por parte do parceiro, né? Quem for que estiver implementando. Né? Basicamente, a mensageria, então a conexão SAP, e o back-end, que a gente chama, que é onde criam-se os eventos ou triga esses eventos, é onde a gente precisaria de, vamos falar de complementos. É isso. Né? Bacana. Bom, eu ainda não tinha me apresentado aqui dentro do Fórumcast, né? Agora eu estou sempre acompanhando, né? Mais para a próxima pergunta. Eu tenho acompanhado a SAP, estou trabalhando com desenvolvimento de produto desde 99, né? Com gestão ali desde 2007. E aí tem assim, algum movimento da SAP. Primeiramente foi com o GRC. Né? Eu peguei um movimento forte, muito lá atrás, mais ligado ao comércio exterior, de tentar levar para a plataforma que tinha o GTS. Fui até em Bruxelas fazer treinamento lá. E aí eu vi que depois eles não evoluíram, mas teve uma crescente aqui do GRC, que entrava com perfil, depois entrava com mais... Como é que é? O GRCAC, que entra com a parte de perfis. Isso, exatamente. Tinha a parte de perfis. E havia ali um movimento da SAP do tipo, vamos tirar para fora do ERP Core ali, da máquina, vamos deixar numa outra máquina, mas com uma ligação de confiança. Posteriormente, a gente vem com o movimento de TDF, né? Que aí, não é necessariamente solução fiscal, mas vamos colocar aqui uma exploração junto com o banco S4HANA, né? A evolução do banco de dados, digamos assim, que foi o motivo de volume, né? E agora a gente está vindo com o DRC, né? Qual é a visão, na sua perspectiva, da SAP com DRC para o futuro, numa perspectiva, no ecossistema global? Como é que você vê? Vamos falar de tendências. Qual que é a tendência? Você pode ver. A gente começou falando do GRC, sistema, a gente chama de sidecar, né? Apartado. Isso. TDF, sistema apartado. Eu precisava do SLT ali comunicando no meio. Qual que é a tendência? Trazer tudo para dentro do SAP. Como várias outras soluções. Como várias outras agora soluções. Agora que você falou, me deu um... Exato. Tinha o ACL, de novo, né? para a gente ter o mesmo banco de dados e a gente ter um pouquinho mais de segurança e agilidade. A interface, que é o calo no pé que a gente comentou, está acabando. Sim. Qual que é a interface nativa que a gente tem hoje? Ou vai ser com BDC ou com BTP. Um dos dois, depende tanto questão de governança, volumetria... Arquitetura mesmo, né? Arquitetura em si. Então, basicamente, BTP para muitas customizações, BDC, para quem não conhece, a gente adora a sigla, né? Sim. BDC para conexões... Exato. Conexões com sistemas externos, parcerias, outras coisas que a gente tem ou coisa desse tipo. Então, assim, tendência é trazer tudo para dentro do core da SAP, como soluções que o cliente decide se ele vai querer ou não aquilo lá, então modularizado para ele, vamos chamar assim. E falando disso no nível global, em vez de eu ter um TDF Brasil, eu vou ter um DRC que é ampliado para o mundo inteiro com a localização Brasil, se eu quiser ativar. Mesma coisa, eu já tenho a licença do DRC, maravilha, mas ele é licenciado, por exemplo, por Company Code por país. Amanhã ou depois eu fiz um rollout para o Chile, abri uma empresa lá. Eu quero usar o mesmo produto, o mesmo contrato que eu tenho, até poderia. Eu só tenho que ativar dentro daquele SKU, dentro daquele produto, o DRC para o Chile. O front-end para o usuário final vai ser o mesmo. Ou seja, agora, em vez de ser aquele modelo sidecar, mais para dentro do próprio ERP. Vou aproveitar a pergunta, né? A gente falou do TDF, né? Nesse contexto de reforma, né? Que a gente está agora trabalhando, né? Estamos aí, esse desenvolvimento que a SAP está fazendo. O TDF também vai ter esses desenvolvimentos, essas atualizações? A princípio, não. Primeiro porque o TDF ele já está ali com prazo de manutenção. Como que a SAP lida com isso? Eu fiz um comentário na Azul, quase que eu morri por causa desse comentário. Então. Como que a gente lida com isso? O que é legal requirement e o que é solução nova? Então, quando a gente fala do TDF, que ele tem manutenção até 2027,
E não se engana, em 2027 está batendo na porta já. Sim. Até 2030 é estendida. Então, praticamente, a gente mantém o que está funcionando atualizado. É isso. Soluções novas, eu entendo que vai ser aplicado muito mais para quem está no mundo S4 e DRC. Não sei te dizer com certeza que não vai. Não sou eu que bato o martelo em cima disso, mas o que eu tenho até então é que não vai. Uma coisa que eu pesquisei esses dias é que existe um risco, né, para quem está hoje no TDF. Sim. É o que a gente está nas nossas pré-vendas para os nossos clientes que têm TDF, a gente já está aí negociando com vários, né, que não vai ter uma evolução, né, no TDF a partir de 2028. Uma evolução com os itens da reforma, né? A SAP não tem uma obrigatoriedade de ter uma evolução tributária dentro desse RP. Então, ela não vê a necessidade de desenvolver, até porque também a gente hoje nós estamos numa briga, né, de não ter tudo ficar dentro de um ecossistema, né? Então, você sabe compartilhar isso no TDF, esse discurso cai por terra, né? Porque ela vai ter que transitar o contas a pagar com o TDF e aí... Está expandindo, né? Algo que ela vem anunciando já há algum tempo, né? Eu não sei quando começou o anúncio, mas... Já faz tempo. Já, acho que desde 2023. Ó, 2023. Estamos Combinaram, né? Não, desde 2023. Estava na SAP, eu participei, estava eu, o Roberto estava também junto comigo nesse dia. E quando o Kiono lá, o Juliano, estava todo mundo lá, o Kinuti, né? Estava todo mundo lá e eles fizeram um anúncio. Lá o pessoal... 27 acabou. E aí fica aquela visão, né? A extensibilidade, ele não propõe evolução, né? Com certeza. E assim, o que mais me preocupa, como pré-venda, pensando no mercado de forma geral, esse anúncio aconteceu em 2023. Pode Do ter certeza. GRC foi o quê? 2020, 2019, por aí. E em dezembro de 2027 eu vou ter cliente falando: oi, vai acabar? Como Cliente assim? grande, hein? Cliente. Então, assim... A gente, só um parênteses, a gente conversou recentemente com um cliente com GRC, né? Sim. Eu também. E acabou, né? Não, Teoricamente acabou, né? Sim. falando no contexto DRC, ainda ACR, foi o nosso primeiro cliente a implantar no Brasil, foi em 2021. É isso. Ou seja, não parece não, mas já foram 5 anos aí. Passa muito rápido. Então, tem que preparar, né? Começar a fazer essas migrações, entender também, isso é importante. O DRC, quando a gente falou do fiscal, ele é exclusivo para quem tem S4, ele não conversa com o ECC. Sim. Então, a pessoa que tem o TDF, que está pensando ali em andar de acordo com a reforma, acho que não é muito opcional, né? Mas tem que se preparar aqui no Brasil, se quiser continuar o negócio funcionando, já tem que começar a pensar na migração do S4, passo 1. Passo 2, fazer as modificações ali dentro do fiscal, dentro das soluções fiscais, seja EDOM, seja TDF, seja o que for, para estar, vamos falar assim, alinhado com as soluções que vão atender a reforma. Eu até ia fazer um parênteses nisso, né, que é justamente na sua área de pré-vendas aí, né? Claro que é difícil dizer, depende de algumas variáveis, mas qual seria, né, um landscape ou então uma estratégia na sua visão para um cara que quer deixar, vamos dizer assim, tirar um pouco da responsabilidade dele, dar mais para a SAP em relação a todas essas atualizações. Adorei isso que você comentou, gente, aplicação de nota. Se você tiver up-to-date com a SAP, ela vai te liberar uma nota. Exato. Né? Teoricamente, você vai ter um esforço muito menor do que ficar correndo o tempo todo atrás de solução, atrás de atualizações de sistemas legados, né? De integrações, que ainda a gente tem muito, né? Então, na sua visão, Tamiz, e aí também, reforçando essa pergunta, né? Diferenciar um projeto de TI com um projeto estratégico fiscal. Boa. Né? Eu acho que eu tenho uma resposta, tá? Tá bom. Mas assim, vamos pensar aqui. As empresas que estão operando no Brasil hoje já fazem entrega de obrigação acessória, seja via Excel, seja via DOM, BPO, TDF, BPO, direto no site. Já faz, já está ali na margem de segurança dele. Claro. Se ele for fazer o projeto do DRC,
no meio desse turbilhão de legislação que a gente tem, eu não recomendaria um Big Bang, vamos desligar tudo de uma vez e dar um go live gigantesco no fiscal. O que eu faria? Mas é uma estratégia que eu estou pensando. Eu vou pegar a primeira obrigação mensal, vou gerar nos 2 sistemas. Na hora que eu vi que bateu, que eu estou com uma segurança maior naquela obrigação, e é possível fazer por obrigação, aí eu desligo a antiga. Segunda obrigação. E vai fazendo dessa forma, porque na pior das hipóteses, entre um monte de legislação que está acontecendo, se o projeto atrasar por conta de falta de recurso, falta de tempo, mudança repentina em cima da hora, a gente magicamente nem tem, né, nesse governo. Então assim, ele vai ter a margem de segurança dele de que ele não vai tomar multa por não entrega de obrigação acessória. Perfeito. Eu acho que essa é uma estratégia legal de fazer por ondas, ou talvez por frente, fiscal, direta, apurações, enfim. Aí vai um pouquinho de governança também. Mas olha que bacana, não né? Não sei se eu estou viajando. O que vocês acham? Não, tá perfeito. A gente fez a mesma pergunta para o Kiono. Ele respondeu igualzinho que você respondeu. Eu não aliei com ele, tá? Não aliei com ele. Mas a gente tem esse mesmo raciocínio, né? A gente está conversando com vários clientes que estão no S4, sim, que tem o TDF, né? E eles nos perguntam, né? Mas eles estão muito preocupados agora com a migração, né? Ah, não, eu já tenho que fazer a migração agora, porque... Eu falei, gente, primeira coisa que vocês... O primeiro passo, né? É vocês... Qual que é o primeiro Go Live, né? O primeiro Go Live é 1º de janeiro da reforma tributária. Então, já começa com o DRC na reforma tributária, calculando IBS, fazendo toda a parte de monitoramento dos eventos, transmissão dos eventos, fazendo ali a apuração assistida, para que você tenha conciliação e reconciliação. O próximo passo, vem migrando ali o TDF aos poucos, para que você tenha ali, não precisa desligar o TDF para validar o DRC. Os dois juntos, né, em paralelo, né? Testei o ECD aqui, bateu com o ECD aqui, desligo um e vou fazendo... Você consegue não fazer precisa ser tão assustador, né? Sim. Nem tudo de uma vez. Você faz uma né? migração com baixo risco. E validando os dois lados, né? Exato. Validando o que está no antigo e o que está no novo, né? A infra do TDF, o custo que ele tem, a gente falou sobre TCO e tal, o custo da manutenção de uma máquina on-premise já é responsabilidade dele. Sim. Para garantir a entrega por mais um tempo, né? Vamos chamar na dor de barriga ali, é um risco muito baixo. E o projeto é menor também, né? As pessoas estão preocupadas. Nossa, mas eu gastei milhões com o TDF. Gente, assim, eu não vou falar que o custo, né? Aí cada projeto, aí depende do que você fez no TDF para gerar as obrigações. Tudo isso vai ter um levantamento, né? Mas as mesmas customizações que vocês fizeram para atender ali o TDF, vai ter que fazer para o DRC. Então, você reaproveita esse desenvolvimento. Você consegue reaproveitar ele e vincular ele direto na Shadows do DRC. Então, na verdade, é só tirar de um lado e apontar para o outro. Então, você não precisa... É uma migração mesmo, né? Não é um greenfield de DRC, né? Exato. Por exemplo. É um greenfield. Vamos chamar de brownfield do DRC, olha aí. Ó, surgiu o nome, Criamos go um to projeto market. Brownfield Go DRC. to market Essa da foi nova. Fórum, tá vendo? A cabeça aqui fica só matusquelando, né? E aí vocês tocaram em outro ponto, né? Então, a gente deve ter várias pessoas que estão assistindo que tem um cenário desse onde eles não estão atuando com o DRC. Aí é uma pergunta Batamias, específica, né? Quando que o cliente fala assim, pô, acho que eu estou pronto para ir lá conversar, para iniciar uma conversa com a SAP, né? Porque processos, governança, arquitetura, tem um monte de coisa envolvida que você precisa explicar para o cliente antes de ele tomar uma decisão, né? Então, quando que você acha que o cliente fala assim, pô, legal, vou iniciar um bate-papo aqui para começar a fazer essa mudança de arquitetura? Sim. Bom, eu converso muito com os gerentes, head fiscal, esse tipo de coisa. Mas tem também uma grande parte da clientela onde eu falo diretamente com o pessoal de TI. E o que eu vejo que é determinante? Quando a companhia tomou a decisão de migrar do ECC para o S4. Ou se ela já está no S4, com certeza ela já está olhando as próximas mudanças da reforma tributária. Hoje, acho que o maior chamariz para o DRC,
para tudo que é contexto fiscal é a reforma tributária. Não é à toa que está todos os parceiros, todas as empresas fazendo palestra, podcast, webinar de reforma tributária. Então, quando que a empresa realmente vai estar pronta? É quando ela entender que o cenário fiscal brasileiro já começou a mudar e que vai ter mudanças maiores daqui para frente. O que a gente fez até agora, que era cálculo, emissão de nota num layout novo, foi só assim, né, a pontinha do iceberg. Então, daqui para frente a gente vai ter bastante alteração, muito mais complexa, nível de mudar o que a gente conhecia como RPA, regime de apuração, o jeito que a gente fazia as apurações mensais no início do mês ali, né? Agora vai mudar. Enquanto ainda continua, eu entendo que talvez teria um setor fiscal trabalhando no jeito que já existe hoje, mas tem que ter alguém de olho para o futuro, para começar a se adaptar. O governo em si vai levar mais de 10 anos para se adaptar. A gente também vai, né? Sim. O sistema acompanha, né? Não vai existir um go live gigantesco. A partir de hoje, DRC ou SAP está 100% pronto. Isso daqui vai ser uma coisa contínua, né? Então, mais do que nunca... Até pela dependência mútua, né? De governo, de SAP, de parceiro, de até pessoas, né? Capacitadas para fazer. Vai fazer a diferença se você está numa camada de desenvolvimento, puramente desenvolvimento, que você depende, né, de uma empresa menor, ou se você está numa camada onde você tem uma garantia da SAP de atendimento. Aí que muda a conversa, né? Falando em termos de SAP, então, no contexto de reforma tributária, e em S4, né, a gente pode dizer assim que, numa prospecção de futuro e avanço, tem que ter o DRC ali para estar mais compliance com a reforma tributária. Com certeza. Né? Senão a SAP não consegue, enfim, disponibilizar ali o que ela tem de movimentação. Nosso planejamento é atender as soluções junto com o DRC, né? A gente viu a apresentação, né, da Cláudia Wada lá, já falando do lado Cloud Edition, né? Que o SKU passa a atender... Unificação, né? Tem um único SKU que hoje atende lá a parte de Reinf, né, que deixou o DRC Service para o DRC Cloud Edition, e essa mesma SKU ele se propõe a atender o outbound e o inbound. Mas a gente viu uma informação bem importante que vai nesse sentido, que ela fala que os eventos da reforma tributária também passarão por ali. Né? Exato. Então, esse é o primeiro sinal, de futuro junto com a SAP. Fica à vontade, João. Não, porque você vê como que é o contexto hoje, né? Vários parceiros, né, de mercado já noticiaram que tinha o DRC, standard, né? Uns que falam que é 100%. Mas quando deu um problema de reinf, né? Que deu problema no SKU lá no 860, só a gente, né? Só os nossos clientes começaram a ter essa manifestação, né? Isso a gente tem sentido aí, que muitos têm vendido soluções para o DRC, né, complementar. A Fórum oferece uma chamada extensão ali de DRC, ela trabalha dentro do DRC e estende, quase como se fosse um enhancement, né? E a gente percebe alguns outros fornecedores ofertando também a solução DRC, e o cliente que compra, às vezes ele não faz um check bit byte ali, né? E a gente percebeu que muitos que diziam que estavam usando a solução de transmissão do DRC, do Reinf lá, deu um problema no global e parou todo mundo bem perto da entrega, tipo uma semana antes. Aí isso casou o caos e a gente percebeu que a gente bateu na porta da SAP junto com os nossos clientes, falando do problema, aonde nós entendemos que os outros não estavam usando a mesma solução, embora diga que está vendendo DRC também. Né? Foi isso, né, João? Notei. E aí, com essa unificação dos SKUs, né, de fato agora eles vão ter Vai ter mais ênfase para usar a interface agora nativa da SAP, né? Digamos, de integração. Eu acho que é importante a gente colocar alguns pontos aqui, né? Pensa o seguinte, a SAP terminou com o GRC. Vou dar o cenário feio que as pessoas costumam pensar primeiro. Terminou com o GRC, colocou o DRC, a gente chamava de Inbound, Outbound, Invoice Option. Brasil, né? Brasil Option. Aí o pessoal fez o projeto, deu go live. Agora a SAP pegou e colocou, olha, eu vou tirar esses dois antigos, Inbound e Outbound, da Pricing List, quem tiver licenciado pode continuar utilizando, tá tudo bem, mas quando se trata de uma venda nova, a gente vai falar desse Cloud Edition. Via de arquitetura, eu estou indo tudo para um produto único, que é global,
que vai fazer, que já faz, aliás, mensageria do Reinf, vai fazer mensageria dos eventos. Então, eu estou centralizando e migrando isso daí do mesmo jeito que a Ela deu legislação spoiler, hein? muda. Vai fazer mensageria dos eventos, hein? Eu falei mesmo. Corta aí. Corta! Mentira. E aí o que acontece? A maioria do cliente, quando a gente fala trocou o SKU, ele acha que ele vai ter que fazer um projeto do zero. E não vai. A mudança de front-end, vamos falar assim, usabilidade para o usuário final continua a mesma coisa. É o mesmo EDOC Cockpit, é o mesmo monitor NFE, a usabilidade é a mesma coisa. O que vai mudar é muito conexão de BTP com subaccount. É muito mais um trabalho de bases, né? Lógico, tem que fazer uma configuraçãozinha ali para mudar a solução, mas não é para ser um bicho de 7 cabeças. E é para ficar melhor. Aí entra o lado comercial da coisa. O que inviabilizava antigamente o nosso DRC inbound e outbound? Contagem Pessoal, de eventos. Presta atenção que isso aqui é muito importante, hein? Contagem de eventos, então manifestação do destinatário, ambiente de qualidade. Poxa, eu gerei o PDF da nota. Primeira vez, ok. Gerei de novo, estou sendo cobrada novamente. Gerei de novo, ou tenho que reenviar o e-mail. Estou sendo cobrada novamente. Agora, com esse Cloud Edition, isso não acontece. Então, agora a gente se baseia muito em volumetria de nota e dos eventos da reforma tributária. Grande maioria dos clientes nem sabe quantos eventos da reforma tributária ele vai ser afetado ainda, né? Contabiliza isso, né? Ele não sabe nem Não dá qual para que é o evento. mensurar, sabe? Mas é isso. Então, é uma mudança que eu entendo que é positiva. Financeiramente ou comercialmente ficou mais agradável. Tecnologicamente também, porque eu estou indo para uma solução de arquitetura mais enxuta e mais global ao mesmo tempo. E sim, tem, vamos falar, um delta de projeto, não é um projeto do zero para fazer. Me fizeram uma pergunta ontem e eu achei muito interessante, né? O cliente me perguntou, eu já tenho o SKU do DRC ao Timbaldi. Agora, com essa unificação, eu posso usar o DRC inbound? Ai, não. Se ele comprar o SKU novo, ele tem que ativar o inbound e outbound na solução nova. Porque é um SKU só, então é um produto só. E só pode se conectar com um subaccount, ou seja, um BTP. Ele está comprando o novo SKU. É que ele já tinha o DRC outbound antigo, Isso. né? Ele teria que desabilitar o web service da Amazon antigo. Isso. É isso. Mas hoje, se eu tiver hoje, eu não tenho nem, eu tenho só do... entendi. Então, eu tenho do outbound, eu teria que desabilitar. No processo de negociação aqui, eu vou comprar o novo SKU. E esse Começa novo a rodar SKU, tudo no novo. Começa a rodar tudo no Aí novo. a transição e a migração ainda dá um certo trabalho. E né? esse novo SKU, até eu fiquei com dúvida, porque eu li várias vezes essa nota aí. Então, no novo é o que você não tem limitação de tipo, você precisa comprar 10 para um, 10 para o outro dos blocos. Não, você é tem um pra todo mundo. só para inbound e outbound. E É limitado a um inclusive. só, né? É limitado a um lote, né? Entendi. Antigamente, me corrija se eu estiver errado, Tamires, para outbound era 3 lotes, né? Que era Os limitado. blocos mínimos, na verdade, Mínimos, né? blocos Mínimos, né? mínimos, exatamente. E para o inbound, eu acho que era 1, e para o reinf também 1. Então, você tem... Ou seja, O mínimo três você tinha que ser soluções, a 5. Precisaria de soluções 5 tinha que ter lotes. 5 lotes. Agora, em um único SKU, você tem um você lote só. consegue. Eu acho que depende do número de Do mensagens, né? Que é o volumetria, limitante, é. que vai determinar o número de blocos. Não, mas isso comercialmente Se é muito abaixo bom. de 10 mil, Pra, assim, tinha empresas que inviabilizou isso, né? A gente, várias vezes a gente perdeu assim, algumas tivemos coisas. dificuldade de venda no passado em função disso. Agora, Limitação. a gente está pra voltando melhorar lá bastante. e batendo na porta, né? Legal. Então, assim, o primeiro movimento ali do integrador está feito, né? Então, na perspectiva de DRC, enfim, tem algumas funcionalidades a sair ainda, né? Mas isso ainda vai ser discutido, como é que vai estar, em qual SKU, mas tende a estar, digamos assim, ou relacionados a esses fiscais, ou dentro dos fiscais, alguma Sim. coisa nesse sentido. Exatamente isso. Agora, Por isso que é importante o cliente já começar a sair com esses SKUs fiscais atuais, né? Voltando nesse ponto que a gente estava comentando aí, do Cloud Edition, né? A Cláudia Wada também tinha comentado de uma parte lá que melhorou em relação aos downloads, né? Isso, tinha bastante cliente que estava se queixando, tipo, toda vez que baixar eu vou ter que pagar,
Agora ficou diferente isso, né? Eu vou dar um exemplo bem claro de projeto, tá? O que os clientes estavam fazendo? Como a cada download que ele fazia do documento que estava lá no cloud, para dentro da máquina dele, ou para a tela, ou o que for, ele era cobrado, né? A partir da segunda vez ele era cobrado, os clientes pegavam a primeira vez, que ele já tinha que pagar de qualquer jeito, e salvavam num repositório próprio, um backup pessoal, seja um Hyperscale, qualquer coisa assim. E agora eu entendo que talvez não teria mais essa necessidade de manter um repositório externo, porque ele pode baixar quantas vezes ele quiser sem ter um custo adicional para ele. Então, Não tem acho mais que o isso... custo, né? Exato, isso Não ajuda tem que ficar bastante. controlando 2 bases, né? Estava tendo O requisição de... ficava lá, download, não sabia, né? Depois chegava a conta lá. A gente teve cliente Era o tentando Joãozinho. voltar a conta Também. Era o depois. Joãozinho que ficava fazendo download. O B2B e tal. Tinha alguns clientes da gente pedindo para endereçar para um diretório antes de baixar, tentar buscar, enfim, criar um engine para que realmente baixasse esse custo, né? Interessante. Exato. Vou pegar mais um ganchinho, né? Sem os ganchinhos, né? Os ganchos aqui, virei Capitão Gancho. E vai existir algum SKU novo para a reforma tributária? Não sei te dizer. Queria saber também, porque daí já saia vendendo, né? Mas eu não sei te dizer ainda. É uma pergunta importante, né? Porque também é uma coisa que os clientes têm nos perguntado. Para o novo produto que a SAP está se propondo a vender, vai ter um novo SKU? Porque é questão de custo, né? Na hora de colocar na price, a gente precisa saber para estar ali especificando corretamente. Mas vamos mudar um pouco o assunto, né? Acho que acabava essa parte comercial, falar mais de reforma tributária. Com a implementação agora, né? A primeira fase, terminou a primeira fase das notas, né? A gente estava falando um pouco do passado, eu lembro de 2008, calhou de ser a mesma coisa, né? A gente teve agora, em 2008, a implementação das notas, e agora veio a implementação nas notas do IBS e do CBS, né? Agora que vai começar. A sua expectativa, né, para a segunda fase agora da reforma tributária, quais seriam os pontos primordiais, né, que a gente tem que se preocupar na segunda fase? Contabilização dos impostos, conciliação contábil, conciliação fiscal, e o que a SAP está se preparando nesse contexto? Não sei se eu me aprofundei muito na pergunta. Não, eu entendi. O que é um ponto de preocupação? Talvez eu até esteja sendo meio repetitiva, mas assim, mudanças vão continuar acontecendo. Então, o cara tem que estar o mais atualizado possível, porque a cada mudança vai ter SAP Note para ser aplicada. Contabilização, eu diria que não é um problema e tanto para a SAP ou para o cliente, porque a gente já tem a chave de contabilização. Só está como estático, por enquanto, porque não tem obrigatoriedade de reportar. Mas o pessoal também tem que ficar atento ao IFRS 18, né? Então, agora a gente vai ter report centralizado entre as empresas, que não sei se vai ter alguma coisa assim, mas eu entendo que futuramente pode ter até algum tipo de conciliação com split payment e apuração assistida, porque sempre vai centralizar também por certificado digital, raiz do CNPJ, coisa desse tipo. O que mais? Preocupações futuras. Não é uma preocupação técnica, é muito mais de negócio, de conseguir adequar a empresa à regulamentação. Ponto importantíssimo. Eu sei que o split payment ele vai entrar aos poucos, né? Mas o pessoal já tem que estudar fluxo de caixa com isso. A gente está falando de prazo de pagamento, créditos. Então, Exceção de débito, né? a gente, quando a gente veste a camisetinha azul, SAP, crachá, maravilha. A gente está preocupado com o lado técnico de como que eu vou prover a mudança em TI dentro do sistema. Sim. Mas o cliente, por si só, indo lá para os meus primórdios de contadora, eles têm que se preocupar com fluxo de caixa, com andamento de negócio, sabe? Porque a gente sabe, antigamente ainda tinha aquele conceito de que tributo é despesa. Teve gente que conseguiu virar isso e tributo poderia Depois até eu ser um pago, né? investimento. Depois eu pago, né? Exato, pago Acabou, quando né? der. Pago quando der. Hoje em dia a gente tem que andar na linha. E se
meus créditos, meus débitos vão trabalhar numa conta online praticamente transitória, onde eu vou ter o pagamento ou o crédito dependendo do pagamento financeiro do meu cliente, eu tenho que me preparar para isso. Com certeza. Né? E é um valor super significativo, né? Não é algo que... Agora o problema não vai ser só Serasa, entende? Agora o problema vai ser maior. Bem maior. Acabou, Deixar de né? entrar esse dinheiro em caixa. Olha só, tirando a parte técnica, a gente falou de contabilidade global, centralização, group reporting e também falamos de contabilização, o que mais? E financeiro. Financeiro. Então, é muita mudança, né? É muita mudança. Tá. Entrando nesse contexto, né? Então, a gente falou da contabilidade, do financeiro. Você entrou um pouco no assunto do split payment, né? A gente sabe que tem a extinção de débitos, tem 5 fatos ali para ser extintos, né? Para ter extinção de débitos. O split payment é uma coisa que já está regulamentada, mas tem a questão dos bancos. A gente sabe, nós aqui, né? Tanto o Danilo, o Robério, eu, mais o Pudência, a gente tem conversado com muitos bancos, né? Eles têm nos procurado para fazer essa ponte com a SAP. E qual que é a principal preocupação deles, né? Eles têm ali também uma informação privilegiada, né? Tem. Isso ainda não está também regulamentado, que o split payment ele pode entrar para algumas empresas no decorrer de 2027 e mesmo assim ele vai ser facultativo, né? E aí em 2028 também para um outro segmento, alguns meios de pagamentos que ele vai entrar. E a visão que eu tenho, aí, né, pode ser voz da minha cabeça, é que a partir de 2029 ele fique ali obrigatório, né, para todo mundo. Sendo assim, né, a gente tem outros meios, né, de extinção de débitos. Um deles é o RAD. Né? Tem uma pessoa que me fala do RAD o dia inteiro. Eu já tô ficando estressado com esse negócio de RAD, que eu já estou até sonhando com o RAD. Né? O RAD também é um meio de extinção de débito. Né? Quando ele é pago, o próprio adquirente vai fazer o pagamento. A SAP também terá isso dentro do seu ecossistema? Honestamente... Eu não sei se eu consegui. Mas é muito parecido com o Reinf, né? Mas... Sim, eu entendi, mas honestamente eu não sei te dizer. Você sabe por quê? Como que está separado hoje lá a estrutura interna? Quem desenha como que as soluções ou qual caminho que a SAP vai adotar acaba sendo muito mais o pessoal de produtos. No caso, seria mais o time Knut, Cláudia, Kiono, coisa assim. O nosso, aí é o meu ponto mesmo. Eu pego a informação pronta. Já chega pronto. Já chega pronto com preço, SKU, quando pode vender. Demais a Tamires aqui. Mas sim, eu acredito que o pessoal já está de olho nisso também. Tem muitos clientes cobrando também a questão da nota ABI, né? Alienação de bens imóveis. Tem a questão da nota de aluguel, a atualização do RE também. Então tem muita coisa acontecendo. Tem gente falando que, assim, primeiro que o RAD também, ele está menos avançado que o split payment, né? O split payment, pelo menos, está regulamentado. Os bancos já sabem o que tem que fazer. O RAD ainda não tem uma regulamentação ainda. Então, é difícil a gente, né, prever o futuro, né? Vai ter, não vai ter. Aí, a própria SAP e a gente também, que somos parceiros, a gente fica de mão atadas, né? Porque a gente não sabe para onde... Não tem como a gente sair desenvolvendo uma coisa sem uma regulamentação correta, porque pode cair, né, tudo por água. E gastar dinheiro, né, com desenvolvimento, e o governo fala, não vai ter mais o rádio, aí ferrou, né? Quando a gente fala de DRC, a gente sempre, lá atrás, para a maioria dos clientes, eles vêm com DRC, NFE, outbound e inbound. E para alguns é bem novo, assim, o conceito até desconhecido, né? Essa parte fiscal. Então, até reparei que você comentou assim, a gente só atende DRC para S4, e aí a gente está falando mais do fiscal, né? Quer dizer, está falando do fiscal necessariamente. É essa nomenclatura mesmo que vocês dizem na solução DRC fiscal? Como é que vocês chamam? A gente apelidou carinhosamente, né? Mas no final das contas,
A gente tem o DRC Cloud Edition, que agora é o nosso antigo NFE, e a gente tem o DRC Reporting, que é a parte do fiscal. Então, olha só a mudança. Se antes eu olhava lá numa pricing list e eu tinha 5, 6 DRCs, hoje eu já consegui centralizar em praticamente 2 ou 3, dependendo se a gente está indo para uma adoção pública ou privada. Então, as coisas já estão facilitando bastante. Eu acho que a separação, para ficar num português mais claro para a galera, é DRC NFE, né, nota fiscal, mensageria, ou DRC fiscal, obrigações acessórias. Eu estou fazendo assim com meus clientes porque gera muita confusão. Lá fora a gente chama de statutory. Statutory reporting. Aqui fica estranho falar statutory. Fica. Estatutário. Enfim. Bom, vamos falar de IA. Boa! Né? Falando em tendências, né? Falando em tendências. A gente sabe que tem a Julie, né? Uhum. A famosa Julie, né? Você acredita que no futuro bem próximo nós teremos a Julie nos nossos, aqui dentro do nosso ecossistema Brasil? Teremos. Por que eu estou falando disso? Vamos falar assim, o go-to-market da SAP, de forma geral, se ano passado foi muito BDC, se antes foi BTP, esse ano é IA. Ano passado também foi, né? Se você vai num SAP Now, se você vai em qualquer evento, SAP House que a gente está tendo agora, O BTP, grande maioria das palestras é inteligência artificial. E não só a Julia, a gente está falando de outros tipos de inteligência artificial também, inclusive que já está começando a ser aplicado dentro do DRC, mundinho fiscal. Está começando, obviamente, por fora do Brasil, mas está cascateando já. Nossa, É me antenar. Ó, novidade. Isso é hein? importante. Importantíssimo, porque trazer pra cá. não dá para deixar de fora, né? E também é uma coisa que os clientes têm pedido já também. Se dentro de um S4 a gente tem lá, mesmo que seja Julie for Consultants, Julie for Developments, então por que não entrar para a área fiscal também, sabe? Que é sempre uma incógnita, né? As pessoas usam o Google lá para fazer pesquisa, né? E entende que a Julie vai ser a mesma coisa, né? Eu falo que não, né? Que isso, ela não é uma questão de consulta, ela é uma questão de apoiar as equipes operacionalmente, né? De dar as soluções. Tem até uma coisa que eu e o Roberto, esses dias nós estávamos pesquisando, né, Roberto? A gente abriu um chamado na SAP para entender. Era um ponto do Negative Post, né? Negative Post. E a gente fez a pergunta para a Julie, rapaz, ela deu o contexto perfeito. Pior que a gente já mais ou menos sabia a resposta, mas a maneira com que ela se colocou foi muito mais, digamos assim, muito mais bem mais colocado, fácil. que você vai falar assim, não vai sobrar dúvida, né, para responder. Respondeu, mas não respondeu com a mesma... Não deixou muito mais claro, né? Você acha que a IA no futuro vai substituir aqui algumas coisas? Não acho, cara. Substituição, acho que não, mas quando a gente fala de agentes, Desenvolvedor, Julie né? Agents, por exemplo, ele consegue automatizar algumas coisas que a gente faz manual. Substituir, eu diria que não, né? Até porque se a gente pegar um pessoal muito mais da antiga, assim, o pessoal, eu vou perder meu emprego. E não acho que é por aí. Pelo contrário, a gente consegue utilizar, é a minha visão, tá? Utilizar a tecnologia, e a gente já faz isso inconscientemente para algumas coisas, para agilizar. Poxa, qual que era o sonho do fiscal, de toda a empresa? Sair do operacional e ir para o analítico, conseguir fazer um planejamento tributário. Agora dá, Tá aí, né? Tá aí com tudo que agora é tá acontecendo. necessário. Com fatos e dados é muito Poxa. mais simples, né? Não, já ouviu aquele termo apertador de botão? Exato. Acabou. Deixa lá o IA fazendo isso para você, você ensina ele, programa e o cara faz sozinho, né? Tudo que dá para ser automatizado, né? Não Que acho que eu lembro- tem substituição, assim, não. Pelo contrário, é muito mais... Talvez eu esteja usando o termo errado, mas eu ia falar como se fosse uma muleta para nossa inteligência e criatividade, né? Não sei. Mas você acha que o ser humano, em algum momento, ele vai se perder com a IA? Se não tomar cuidado... Eu acho que já tem gente que tá preguiçosa Tá já. usando como psicólogo alguns, é complicado, né? Porque baseado em histórico, né?
Eu já me vi perguntando para IA. Esse Já, dia... O que fazer? Bom dia, boa tarde. Acho que nos Estados Unidos tem bastante gente. Tava conversando com uma amiga do trabalho Analista. e a gente tava falando sobre ChatGPT e tal. E aí ela falou assim, não, eu prefiro não utilizar para redação de texto, porque eu prefiro que o meu cérebro trabalhe. E aí depois eu só passo ali para uma correção básica ou para uma tradução, alguma coisa assim. Mas eu conheço gente que utiliza que já não tem Não vai aquele conseguir mais treinamento, não vou falar capacidade não, mas não tem aquele costume de conseguir redigir um bom e-mail sozinho. Isso era um pré-req pra gente antes, Sim, né? sim. Isso é como tá Às sem vezes o Waze. fazia Tem parte uns que até não sai de do lugar teste, sem o né? Waze. Quando não tem o Waze, fala, não sei sair daqui, porque não sabe mais o que. Exato. Ah, mas eu sou esse aí, desculpa aí. Eu também não me aventuro, Esse é o não. aí, ó. Eu preciso, sou muito dependente de tecnologia nesse aspecto. Não, a gente está, né? Muito dependente, né? Hoje você faz um PPT perfeito, né? Voltando no tema lá, você comentou do cloud e do on-premise, né? Na perspectiva, no contexto fiscal, falando em standard e da solução, quais seriam as diferenças, se há? Tem diferença sim. Falando de public e private, né? Isso. Então, quando a gente fala de public, o inbound a gente não atende ainda. Então, nota fiscal de entrada, eu sou 100% dependente de uma solução externa, né? Agora, no fiscal, de forma geral, outbound a gente atende, ok? Mas no fiscal, de forma geral, quando a gente vai fazer um desenvolvimento novo, a primeira coisa que vem para SAP é desenvolva para public. E aí, cascateia para o private. Mas tem que sempre prover as APIs, atualização de todas as conexões, parceiros, porque é muito o caminho que a SAP está seguindo, sabe? Então, a gente pode dizer que o novo já está vindo a partir do public. Sim. Então, já vai atender os dois, né? Entendo A que perspectiva sim. de contexto. É complicado, porque tudo que a gente está falando aqui é uma coisa que não está batido o martelo, é tudo planejamento, mas é é o um que eu modelo tenho que tá visto seguindo. acontecer de forma geral, né? Olha uma coisa que era difícil de acontecer e aconteceu nessa última versão do Public, não sei se vocês acompanharam. A gente não tinha até então retail dentro do Public. Sim. Agora tem. Retail? Eu não sabia. Eu não sabia. E é um mercado que, né? Gigantesco. Gigantesco. Que as pessoas... Que existe até algumas quebras de paradigma aí, né? Porque o public ele veio atender um mercado menos complexo, né? Não, ia E substituir você quer falar o disso business, para né? retail, né? As pessoas falam assim, não, o public veio para substituir o business. Não, o business vai estar aí vivo e o public também, né? Sim, isso aí não vai mudou acontecer. muito esse conceito, né? Até eu tinha esse conceito de que o public aqui no Brasil só ia servir para um back-office financeiro, como um repositório contábil. Uhum. Eu tô vendo isso mudar, na prática mesmo. Então, ver cenários brasileiros de pricing sendo aplicados, de motor de cálculo também sendo inovado, API atualizada, coisa de reforma tributária entrando, retail ali dentro. Falei, agora... né, agora as coisas Tá mais estão mudando. parrudo, né? Não, com Só parece que certeza. estão olhando para o cenário brasileiro, né? Sim, sim. E custo muito menor Uma também, né? perspectiva, assim, se você acha que nos próximos 3 anos, né, esse cenário do public, ele tem até, é tendencioso a crescer mais? Com certeza. Ou qual a expectativa sua, assim, há 1 ano, 2 anos? Eu diria que 3 anos, viu? Porque os desenvolvimentos não são rápidos. E a gente está no meio de uma reforma, né? Que tá tendo muita demanda, né? E aí, como é que um produto começa a crescer? Quando começa a ter aquisição. Fomentar aquilo, né? Isso vai demorar um tempo. Aqui no Brasil, acho que o brasileiro, por si só, ele já é assim, já ando 3 pés atrás, eu já tenho uma arquitetura muito complexa para eu conseguir mudar direto para um public, então tem muita coisa para ser trabalhado. Mas, falando pelo lado técnico de crescimento da ferramenta, mas sem dúvidas só está crescendo. E é uma coisa que eu já tenho visto no último ano e os próximos 5, com certeza. Esses dias me perguntaram, né, no public tem o DRC? Tem. Funciona muito bem, né? Tem. Praticamente foi desse contexto, né? Que a gente fez essa pergunta. E pensa que, se a gente falar do DRC, vamos falar do fiscal.
quando a gente fala de private ou de public, não muda muita coisa, porque nas duas adoções eu sou dependente de ter um parceiro para complementar minhas coisas. O restante, que é o CTR ali, a parte do repositório, ele já trabalha igual nos dois. Eu entendo que isso está mudando um pouquinho, sabia? Olhando para o passado, né, a SAP desenvolveu dentro do ECC ali o ECD, Já o fiscal, BCD falou que é velho de novo. Olha e ali tinha só um repositório para gerar o arquivo, né? E gerava muito bem, né? Dentro do ECC ele tem essa capacidade. Quando ele veio para o S4, né, com o TDF, ele veio para ser um gerador de arquivo, mas mesmo assim ele tinha outras funcionalidades no TDF. No DRC, ele teve as mesmas características, né, que tinha no TDF, mas com seus reportes, né, que o DRC por si só ali você pode customizar, você pode ter, aí tem os parceiros também que ali desenvolve. Com a reforma, Desculpa. não tem. Com a reforma, a proposta da SAP é atender de uma forma mais ampla, né, a solução que a SAP está se propondo a fazer, né, para atender o mercado é uma solução ampla, completa, né, e assim dentro do DRC. Então, a arquitetura do DRC para atender a reforma ela é muito mais expansiva, né? Ela vai atender mais, vai conciliar, reconciliar, vai ter, né, um motor de eventos, né, tudo integrado. E isso muda um pouco o paradigma, né? Pensa... De quando a gente começou, né? Quando começou, Pensa que o que a SAP vai colocar a mão para fazer desenvolvimento, ela tem que atender a grande maioria dos clientes, né? Então, agora toda a parte específica, não muito diferente do que a gente tinha antes, mas o que a gente tinha antes, poxa, eu fiz user est dentro de uma JBCD, quebrando o arquivo e fazendo absurdos lá dentro. Agora a gente coloca isso na mão do parceiro, ele vai ter a camada dele para o desenvolvimento e ele retorna o jeito que a SAP precisa. Então, com isso, de novo, vem aquela coisa do clean core, de manter um ambiente menos customizado possível, porque amanhã ou depois pode vir uma atualização de versão de novo, e a gente não quer que os clientes sofram o que eles estão sofrendo hoje na mudança de CC para S4. Sim. Então, é lição aprendida, né? Eu acho. Aproveitando isso que você comentou, como é que você vê o BTP, né, na estratégia de compliance fiscal? Boa ideia, boa pergunta. O BTP, quando a gente fala de compliance fiscal, daria para usar da forma errada. A gente não quer que seja feito assim. Então, a ideia não é exportar o dado e modificar o dado ou carimbar o dado dentro de um BTP para retornar correto depois. Poderia ser utilizado assim? Tecnicamente é possível. Aí vai fugir completamente do compliance e eu preciso que alguém com um olhar técnico ou fiscal contábil esteja atento disso, né, durante o projeto. E a pessoa nem precisa ser técnica. Ela sabe que se ela mandou uma nota com CST8, voltou com 51, opa, estou fugindo do compliance. É muito básico. Mas, pensando na forma correta de se utilizar o BTP, ele serve muito também para abrir, vamos falar assim, abrir mesmo camadas de desenvolvimentos para o cliente ter mais opções de escolhas de parceiros. Porque antes era muito fechado também, sabe? E aí o próprio cliente ele pode fazer o desenvolvimento dele com o desenvolvedor dele lá dentro. Ele não precisa exatamente de um programador ABAP lá dentro. Tem algumas coisas que são pré-programadas também. Conexão de API. Quantas vezes a gente não fez IDOC, RFC... É no-code, né? É no-code. Low-code, no-code. Low-code. São duas opções. Sim. Lá dentro tem o SAP Build, né? Assim, a coisa toda é a malícia, né? Quem quer usar uma ferramenta da forma errada, cara... Eu assim... Ele é um meio, né? Um exemplo errado que eu ia dar. Não sei nem se isso pode ser numa coisa depois. Mas eu posso ter uma faca que eu posso usar para fazer uma coisa muito errada, eu posso usar para passar manteiga num pão. Sim. Entende? A gente fazendo um paralelo é como, por um exemplo, um pessoal que oferece uma solução fiscal fora, né? Ele vai ali, busca dados do SAP, traz para fora, duplica, processa, depois volta para o SAP para colocar um registro, por um exemplo, do DRC. Sim.
e para emitir dentro do... Então, ele vai falar, estou emitindo dentro do RC da SAP, só que ele fez toda uma trajetória utilizando o BTP, reprocessando, duplicando, né, para depois voltar e colocar na base e sair. Você vai falar, nossa, olha o tamanho do trabalho que teve, né? Ele fazer a apuração por fora, eu entendo que ainda não vai ferir compliance. Tem a questão da arquitetura, questão de custo ou coisa assim, né? Mas BTP é a plataforma da SAP para esse tipo de coisa. O errado seria se ele transformasse o dado Transfora lá dentro. fora e depois retorna. Aí Depois você perdeu retorna a... para SAP. Aí Esse é o risco, né? complexo. É. É, E tem um ponto também importante, né? A questão do custo, né? Do BTP, né? sim. Se Quando você faz trafegar a saída, depois a entrada, agrega em custo. O segundo é o risco de transformação, porque assim, via compliance é o que você falou. Você tem uma caixa aqui dentro do SAP, você tem uma caixinha fora ali que você poderia até chamar de caixa preta. Você não sabe o que aconteceu. Aí depois voltou, aí você fala, se transformou, e agora? Como é que eu sei? Sim. Né? Teve um processamento ali, né? o dado correto tem que ficar E outro Nós ponto, pregamos isso, no né? retorno não pode ser populado nenhuma tabela standard, é sempre a Shadow. Sempre a shadow, né? De forma que perceba que vem de um dado externo. Né? Exato. Na verdade, assim, o contexto da Shadow, ela é para empresas legadas, né? Mas as pessoas usam a Shadow para fazer customizações e modificar dados, né? Dentro tanto no TDF Quem nunca? como no DRC. Quem nunca, né? Não, isso não acontece. É raro, mas acontece muito, né? Mas assim, tem clientes que assim, tem clientes gigantes, né, que tem para corrigir o dado na sua essência, né, modificar o processo é muito custoso, né? O cara tem que mudar um processo de MM, um processo de SD, tem que testar todos os cenários, isso é um projeto dentro de uma empresa, né? Aí eu estou falando de uma Coca-Cola, de uma Braskem, né? E às vezes desenvolvendo isso, jogando corretamente para Shadow, o dado fica correto, resolve, é menos custoso, resolve o problema, mas a questão do compliance, a questão do Clean Core, né, isso fere o Clean Core. E aí, se a empresa estiver buscando o Clean Core, isso... A nossa solução, ela tenta diminuir isso. A gente identifica os problemas em tempo real, né? A gente prega isso, que o Opera Fiscal ele tem essa funcionalidade de em tempo de apuração, né? Desde o começo até o fim, a pessoa consegue identificar, corrigir, né? E aí o processo, nas nossas apurações, ele consegue chegar numa JB Tax, ele consegue chegar numa manutenção do código lá do município, quando a gente está falando aqui de ISS, né? Consegue mudar o dado ali, consegue alterar o dado na JB2N quando é possível, né? Então, é tudo dentro, no contexto de Clean Core, ela é bem... a gente conseguiu encaixar ela bem ali. Né? A estratégia. Acho que, inclusive, é um dos diferenciais da Fórum, de certa forma, né? Porque a grande maioria dos parceiros, eles estão trabalhando dentro do BTP. Não que isso seja errado, ou que seja melhor, ou pior, mas eu acho que o grande diferencial, falando do Opera de forma geral, é que a gente está trabalhando dentro da plataforma do S4. E aí, o que a grande maioria dos clientes pergunta, mas, poxa, eu estou trabalhando tudo dentro do S4 e não vai ficar lento? Eu não vou ter problema de performance? Não vou estar concorrendo, né? Gente, isso daí já é assunto superado. Calculate Isso view, daqui é questão de, primeira coisa, Calculation View, que a gente utilizava arrastando aqueles nodes antes, agora a gente está trabalhando com CDS View. É outra coisa. Outra coisa que muda também, que é um trabalho que pré-vendas faz com o time técnico na SAP, sizing correto. É a mesma coisa de eu ter um notebook super mega top e ele tá rodando com... O que vem antes do i3? Sei lá. o Windows 98, cara. O Pentium. Não vai rodar. Então, assim, a gente só tem que fazer o dimensionamento correto, porque com isso a gente já consegue ter provisionamento, banco correto e a gente não tem mais problema de lentidão. A gente tem um cliente gigante de hospitalar, ele tem uma volumetria lá de 12 milhões de registros por mês. E lógico, né, se faz isso vezes 12, a gente chega numa volumetria absurda.
E para gerar o ECD dele anteriormente no software anterior, que não era o SAP, nem, não era o S4, ele demorava 3 dias para gerar um mês. 3 dias ECD? para gerar uma ECD. Hoje, ele demora acho que 250 segundos para gerar um mês. Olha a diferença, né? É isso. A Com coisa toda e com uma volumetria maior, tá? Porque o SAP, ele tem isso, né? Ele gera ali, dependendo da configuração que você faz, ele faz 10 lançamentos, né? E no outro sistema fazia só o débito e crédito. Meu Deus. Acho que isso coloca assim bem que tecnologia não é por tecnologia. Muitas vezes é para atendimento de negócio, não é vá para o S4 por ir para o S4. Né? Tem muita coisa, igual você comentou, há quantos anos atrás, né? Que acontecia isso dessa forma. Imagina um ganho disso, né? De produtividade, enfim, né? A gente está caminhando para o final já, né? O podcast está ficando enorme aqui, né? Bastante, hein? Falou bastante. A gente precisa respeitar aqui os prazos, os horários, né? Mas, Tamires, eu queria agradecer, queria saber se você quer dar uma mensagem final, né? Porque a gente precisa terminar o nosso podcast aqui. Mensagem final, gente, obrigado demais, muito mesmo. E para o pessoal que está assistindo, mais do que nunca, reforma tributária já é uma realidade, não é uma coisa que é um sonho ou coisa desse tipo, pelo contrário, né? É uma coisa que já está acontecendo, a gente já iniciou. A SAP está trabalhando loucamente para conseguir prover tudo e fiquem atentos. Tem muita atualização para acontecer nos próximos anos, não dá para ser desinformado. Simplesmente não dá. É isso. Joia. Alfará, Robério. Acompanhar aí os próximos passos, né? Que a gente está indo para a fase 2, né? E clientes que estão no TDF, né? Que estão nos escutando. Né? Então, muita calma nessa hora. Primeiro migrem para o DRC com a reforma tributária e vem com a gente, que a gente já tem os conectores, né? Acabamos de fazer os testes, está tudo funcionando, tudo Transição bonitinho. do TDF, né? Para o DRC. Então, para transitar vai ser bem mais tranquilo. Como o João comentou aí, e acho que até um resumo do que a gente falou aqui, né? Acho que o primeiro passo se quer ser melhor atendido para o SAP, se mover para o DRC, né? E aí tentar traçar o plano e a melhor estratégia para isso. A reforma aí está em anos, mas, digamos assim, 27 começa e logo mais aí já tem passos importantes a serem dados, né? Algo que eu acho importante que a SAP mudou, que às vezes pesa e não pesa, é que, por exemplo, no DRC você tem a nota numerada, né? Então, às vezes é ruim que você tem que aplicar uma nota numerada que cresce todas as outras funcionalidades, mas é bom, que nem tem o layout 20. Para chegar no layout 20, o cara precisa estar totalmente atualizado DRC. Isso é bom porque já traz uma série de melhorias ali para teste. Então, para a gente está sendo visto com bons olhos. É ruim para o cliente, que é sempre uma operação de maior impacto, que talvez você tenha que retestar um reinf, tenha que retestar alguma outra funcionalidade. Mas isso favorece. Então, nessa linha, evoluindo com a reforma tributária dentro do DRC, você vai estar par e par, acompanhando. Então, eu acho que esse é o caminho. Bom, é isso, gente. Do meu lado aqui, agradecer todo mundo aí. Tamires, obrigado pela presença. Um papo aqui sempre muito... muitas lições, né, aprendidas, muitos ensinamentos, expectativas enormes aí, né, que estão por surgir. Eu acho que a gente tem feito um trabalho aqui no podcast justamente para tentar clarear um pouco, né, cada vez mais, né. Já trouxemos o Kiono também, que você atua bastante com ele para justamente tentar trazer essas clarificações e também essas ansiedades, diminuir a ansiedade, né. Então, agradecer o bate-papo. E até a próxima. Até mais, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.